Nós estamos numa série, Decisões Mudam Destinos. Diga isso, decisões mudam destinos. As nossas decisões, elas constroem o nosso destino. Semana passada eu falei sobre algo aqui, eu quero que você grave isso. Quando lá em Salmo 139, Deus diz que antes de você ser formado, em um livro ele escreveu todos os seus dias, e cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Isso não fala de predestinação, nós não fomos predestinados. É a intenção e a vontade de Deus para a nossa vida. Agora são as nossas decisões de andar dentro da vontade dele ou não. Olha, a minha vontade é essa e o fim é esse. A gente decide entrar e caminhar ou não. Na verdade, são as nossas decisões que constroem o nosso destino. A gente tem um parâmetro, a intenção e a vontade de Deus. Meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, os meus caminhos são maiores que os teus caminhos, para te dar o fim que eu desejo, o fim que você sonha, que você deseja. Eu tenho algo maior e melhor para fazer por você. Glória a Deus. Isso vai acontecer na sua vida, sim ou não? Depende das suas decisões. Há 2 semanas atrás, meu filho mais novo disse assim: pai, você acha que eu consigo ser seu sucessor? Eu disse: eu não sei. Ele esperava uma outra resposta. Ele esperava que eu dissesse para ele: lógico, filho, você vai ser. E eu disse: filho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não acredito nessa geração que os pais, os pastores, os professores, os amigos, os tios têm que ficar incentivando e motivando 24 horas para formar uma geração de gente fraca, gente melindrosa emocionalmente. Eu não acredito nisso, filho. Você quer uma resposta? Você tem tudo para ser, depende das suas decisões. Se você decidir servir a Deus, se você decidir trabalhar, se você decidir ser honesto, se você decidir ter caráter, claro que você pode ser, e pode ser até melhor. Mas hoje, qual é a resposta que eu tenho para você? Não sei. Por quê? Porque depende das suas decisões. A minha parte eu fiz, eu te ensinei. Agora, se você vai seguir ou não o que eu te ensinei, é a sua decisão. Então, na verdade, o sucesso de um casamento, o sucesso da criação de um filho, o sucesso de uma vida cristã, o sucesso de uma vida empresarial, profissional, o sucesso financeiro, ele depende só das nossas decisões e de mais nada. Porque na Bíblia tem tudo o que nós precisamos. E hoje, dentro dessa série, Decisões Mudam Destinos, eu quero compartilhar uma parte da vida do rei Davi. E eu quero que você tenha entendimento de quem era esse homem, ou por que Deus chama ele de o homem segundo o coração de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. O profeta está dizendo a Saul: você não será mais rei, porque Deus está buscando um outro, um homem segundo o coração dele, porque você não obedeceu à vontade de Deus, à ordem de Deus, mas Deus está buscando um homem segundo o coração dele. E aí nós entendemos que o rei Davi é um homem segundo o coração de Deus. Uau, eu também quero ser, você quer ser. Imagina como isso deve ser complicado e difícil. Esse homem deve ser um homem perfeito. Sabe o que é a beleza da Bíblia? Sabe o que é a beleza e a grandeza da palavra de Deus? É que Deus nunca escondeu os erros e as falhas do ser humano. Pode ser quem for, errou, ele escreve aí e diz que ele errou, para que todos saibam que eles eram homens normais como qualquer outro. Ou seja, você também, mesmo tendo errado, você pode ser tão grande quanto Davi, você pode ter uma fé tão estruturada quanto a de Abraão, mesmo sendo homem falho, porque eles também foram e eles falharam. E é interessante isso, porque a Bíblia diz que ele adulterou, e pior do que isso, ele matou um homem inocente. Ele não foi um pai presente,
para os seus filhos como ele deveria ser. Ele foi um pai omisso. Então a Bíblia mostra um homem com defeitos, com falhas, com um adultério nas costas, com um assassinato nas costas. Mas por que Deus chama ele o homem segundo o coração de Deus? O que era? Porque ele tocava harpa e adorava a Deus. Poxa, tanta gente adorava a Deus, tanta gente cantava. Por que ele era um homem? Porque ele tinha a capacidade de tomar decisões que mudavam o destino dele. Ele tinha a capacidade de tomar decisões, ele colocava seu destino e ele trazia de volta para a vontade de Deus. Errei, falhei, mas eu vou tomar uma decisão e custe o que custar, eu vou trazer de volta a minha vida e colocar na mão de Deus e estar dentro da vontade e do propósito de Deus até o fim. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia tomar decisões que o levava de volta ao centro da vontade de Deus. Mesmo que você erre, mesmo que você tenha cometido os erros piores da sua vida, as suas decisões podem te trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Você pode estabelecer um conserto, você pode consertar com as decisões certas. E eu quero te mostrar isso. 6 decisões que Davi tomou. E olha que extraordinário. A primeira, reconheceu o seu pecado. Olha o que ele diz em Salmo 51, versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, eu sei o que eu fiz, e o meu pecado, Senhor, eu não estou aqui justificando, eu não estou aqui explicando, não, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu olho e vejo que eu pequei, que eu errei, que não devia ter feito isso. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, mas o Senhor será justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu pequei, eu sei o que eu fiz, e não tem explicação ou justificativa. Não estou aqui para explicar, mas eu fiz por isso, eu fiz por aquilo, eu fiz porque você fez. Não, meu pecado está diante de mim, eu fiz, pequei contra ti somente eu pequei, e o que o Senhor disser, e o que o Senhor fizer, será justo, será reto, e eu não vou reclamar. Sabe o que é isso? Reconhecer o seu erro, se consertar e se colocar à disposição de ser exortado, corrigido e estar disposto a fazer o que precisa para consertar o erro. Querido, é uma decisão que mudou o destino dele, que mudou a vida dele. Ele foi rei sobre Israel, ele unificou Israel e Judá. O seu filho assume e tem o reinado mais próspero, e não só ele, mas ele consegue prosperar toda a nação enriquece debaixo do governo do seu filho. A bênção de Deus estava sobre ele e sobre os seus filhos, por causa das suas decisões. Sabe, pais, hoje é um dia extraordinário para você tomar uma decisão. Olha quanto tempo você perdeu com seus filhos, e olha o que você pode fazer pelos seus filhos de hoje em diante. Olha como você lidou com a sua esposa, mas olha que você pode tomar uma decisão hoje, começar a lidar diferente com ela. O casamento é uma relação entre duas pessoas, onde uma está certa e o outro é o homem. Você tem que entender isso. Compreendeu ou não? Falei rápido? Foi difícil para captar? Querido, olha para mim. Você tem que tomar uma decisão. Não importa se você tem 10 anos de casado, 20 anos de casado. Você pode tomar uma decisão e mudar seu casamento hoje, e mudar o relacionamento com seus filhos hoje, mudar a tua vida com Deus hoje. E o reflexo disso no seu futuro, no seu destino, ele vai acontecer. Estenda a sua mão, por favor, e diga: o meu destino está nas minhas mãos, e eu posso alterá-lo hoje,
diante de uma decisão. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Olha a decisão que Davi toma. Ele decide enfrentar um gigante. Ele decide enfrentar algo grande, algo maior. E aqui são duas decisões. A primeira: esse homem está afrontando, meu Deus, a minha fé, a minha crença. Eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar e eu vou dizer quem eu sou. Eu vou dizer que eu confio no meu Deus, que eu acredito nele. Sabe, ele enfrenta um gigante, ele enfrenta um sistema para se posicionar diante da fé dele, diante do Deus dele. Mas também ele enfrenta aquele gigante para não perder uma oportunidade que poderia mudar o destino dele. Escute o que eu vou te dizer. Davi correu riscos. Ele correu o risco de morrer. Quem sabe quantas pedras ele pegou naquele ribeiro? 5. E tem gente que pensa assim: ele pegou 5 pedras, porque se uma desse errada, ele tinha outra, se desse errada, ele tinha outra. Não. Golias era gigante, mas ele era de uma família de gigantes. Se você ler a Bíblia com muito cuidado, Golias tinha mais 4 irmãos que eram gigantes. Ele já foi assim: eu vou matar ele, se a família dele se levantar, eu mato todos eles. Já vou levar 5, que eu acabo com todo mundo. Ele correu o risco. Mas sabe por quê? Porque quando ele chegou lá, disseram: quem vencer esse homem, casa com a filha do cara. Com a filha do rei. A família dele não paga mais imposto. E isso, gente, para o povo oriental, para árabe, para judeu, ele vendia até a mãe para não pagar imposto. Não paga mais imposto. Vai viver no palácio e vai ter a herança do rei. Ele falou: essa oportunidade eu não perco. Quando ele viu aquele exército, ele disse: já diz logo que eu estou indo, vai que um louco queira ir antes de mim. Preste atenção. Tem muita gente querendo alcançar coisas grandes na vida, mas as grandezas dessa vida são para pessoas que estão dispostas e decidem a correr grandes riscos. Tem gente fazendo negócios que está correndo o risco de perder a família. Tem gente entrando em negócios que está correndo o risco de perder todo o seu dinheiro e o seu nome. Tem gente tomando decisões de mudanças que o risco é enorme. Mas quem não corre risco terá uma vida comum, medíocre e simples. Não reclame do seu futuro se você não está disposto a tomar uma decisão de correr riscos. Ele não tomou uma decisão de enfrentar um gigante, ele tomou uma decisão de correr riscos. Na vida nós corremos riscos. Se você quer uma vida confortável, tranquila, sem risco, tem uma no cemitério. Gente, a coisa lá é tranquila, mole, e lá ninguém corre risco, lá é tranquilo. Você quer ser alguém grande nessa terra? Você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Você quer ser um grande empreendedor? Você quer ter uma carreira grande? Você quer ter sucesso familiar? Corra riscos. Tu é garoto, tu é adolescente, tu é jovem, corra risco. Vai na menina mais bonita, mais cheia do Espírito Santo, e vai lá e chama ela para casar. Filho, corre o risco de levar um fora, não tem problema não. Já viu que mulher bonita casa com homem feio? Para prestar atenção. É porque o cara feio, ele sabe que ele já perdeu, então ele não está nem aí, ele vai e encara, vai e canta e chama, e o bonitão fica lá: será que vou, será que não vou? O cara diz: já perdi mesmo, ele vai. Essa é a diferença. A maioria das mulheres bonitas casa com homem feio. Por quê? Porque tem coragem. Preste atenção. As promessas de Deus são que Ele te colocará por cabeça e não por cauda, que você estará por cima e não por baixo, que Ele te revelará os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Mas isso é para quem decide correr risco. Se no dia da angústia
te mostrares frouxo, eu não terei prazer na sua vida, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? A coisa está ruim, seja corajoso, corra risco, que eu vou entrar nesse negócio com você e vou te dar vitória. Terceira decisão, ele protege a sua família. Não importa, a coisa mais importante, mais preciosa que existe na face da terra é a sua família. Ele está com os filisteus, sai para a guerra. Ele todo, o exército dele morava numa cidade chamada Ziclag. Quando eles voltam, a cidade toda pegando fogo, as mulheres, as crianças e os idosos levados, e todo o patrimônio foi levado. Os soldados dele começam a chorar. E de repente coloca a culpa nele. Agora ele perde a família, ele perde o dinheiro, e agora o seu exército está contra você. A Bíblia diz que ele, Davi, se reanimou. Ninguém animou ele, ele se reanimou. Chorando ele levanta e diz: Deus, chega, eu vou para cima, vai dar certo. E ele diz ao seu exército: eu estou indo buscar minha família de volta, e a família de vocês. Eu estou indo buscar o nosso dinheiro, o nosso patrimônio. Se alguém quiser vir comigo, venha. Se não quiser, eu estou indo sozinho. A Bíblia diz que todo o exército se levanta. Ele vai lá, busca todo mundo e traz de volta. E ele reestrutura a sua cidade, a sua família e o seu dinheiro. Olha para mim, querido, escute o que eu vou te dizer. Nada nesta terra é mais precioso, depois de servir a Deus, do que ter a sua família. Esses dias me perguntaram: pastor, qual que é a ordem de prioridade? Eu falei: Deus e a tua família. Tua família está antes de qualquer outra coisa. Eu trabalho por causa da minha família, eu ganho dinheiro por causa da minha família, eu sirvo a Deus por causa da minha família, eu quero a minha família bem. Não existe nada que você faça nessa terra que é demais para a sua família. Qualquer coisa que você fizer, está sem comer por causa da sua família, é pouco. Ficou sem comprar algo para poder dar algo aos seus filhos, é pouco. Gastou o seu tempo do lado da sua esposa, é pouco. Qualquer coisa que você fizer para manter a sua família, para fazer a sua família crescer, ainda é pouco. São decisões que mudam o seu destino. Aprenda que a prioridade da sua vida tem que ser a sua família. Maridos, a prioridade da sua vida é a sua esposa e seus filhos. Mulheres, a prioridade da sua vida é seu marido e seus filhos. Filhos, a prioridade da sua vida são seus irmãos e os seus pais. Essa é a prioridade. E qualquer coisa que a gente fizer por eles, ainda é pouco. Eu faço algo, e eu dizia isso quando os meus filhos eram pequenos. Meus filhos assim, eles são, não tão pequenos hoje. Os bezerros mamavam 2 vezes durante a madrugada. As crianças normais mamam 1, os meus mamavam 2. Aí eu ia deitar meia-noite, levantava às 2, dava mamadeira. Aí levantava às 4:30, dava mamadeira. 6 horas eu tinha que levantar para ir trabalhar. E um dia eu disse para minha esposa, eu falei: amor, nunca faria isso por mim. Eu passaria fome, mas eu não levantaria de madrugada para comer. Mas eu levanto toda noite para dar 2 mamadeiras. Me arrependo, devia ter dado só 1, porque eu vou te falar. 2 mamadeiras durante a madrugada. Sabe, eu fiz coisas pelos meus filhos, pela minha esposa, que eu não faria por mim. Faço coisas hoje pela minha família que eu não faria por mim. Se eu vivesse sozinho, eu não faria. São decisões que mudam o nosso destino. Mas o dia que você ver os seus filhos prósperos, casando bem, seus netos em casa, sua mulher feliz, sem tomar remédio, sem estar estressada, sem estar desgastada, sem estar surtada, você está colhendo o que você plantou, que é defender a sua família. 4ª decisão, ele não matou o rei Saul. O que é isso?
ele sai com os seus soldados, e o rei Saul tentava matar Davi. Davi se esconde em uma caverna, não era seus soldados, mas era o grupo que ele tinha, e ele está lá no fundo da caverna. Saul vem com todo o exército para matar Davi, e para e diz: eu preciso ir naquela caverna ali, fazer um número 2. E Saul entra, e quando Saul entra, os amigos de Davi diz: ei, Deus entregou Saul nas suas mãos, vai lá, arranca a cabeça dele, acabou. E Davi escuta, e rasteja, pega a veste dele, parte com a sua espada, e volta. E os amigos dizem: ele diz: eu não tocarei no ungido do Senhor, porque ele conhecia a palavra de Deus. Gente, para pensar o que é um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha a oportunidade de mudar a vida dele. Quem queria matar, destruir ele poderia matá-lo ali, naquela hora. Ele podia mudar tudo, resolver tudo. Mas ele conhecia a palavra de Deus. E olha o que ele diz, Samuel 24:6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ele chama Saul de Senhor. Ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Ele sabia o que a palavra de Deus dizia a respeito de autoridade, que toda autoridade é constituída por Deus. Ele sabia que o rei queria matá-lo, mas era o rei da nação, e ele não poderia tocar, porque foi Deus que o colocou ali, e se Deus tinha um propósito na vida dele, então Deus tiraria Saul dali. Ele conhecia princípios. Você vai vender um carro, você engana a pessoa, você não segue princípios. Você vai fazer uma compra, você vai negociar algo, você usa uma balança enganosa, você tenta roubar um pedacinho, um pouquinho. Você está sozinho, você mente, ninguém está vendo, ninguém ouviu. Sabe qual é o problema? Que as suas decisões no secreto da caverna mudam o seu destino para um destino de desgraça. Davi, no secreto da caverna, disse: posso matá-lo, meus amigos estão me motivando, mas eu conheço a tua palavra. Hoje eu posso mudar o meu destino, mas eu não posso ferir os teus princípios. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Está entendendo o que é o homem segundo o coração de Deus? Ele é um homem segundo o coração de Deus por causa das decisões que ele tomava. Lá em Salmo, Davi escreve: guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você acha que você precisa fazer as coisas erradas para ter sucesso nessa vida? Você acha que você precisa fazer como seus amigos fazem? Ou segundo seus companheiros dizem para você fazer? Querido, eu já tive tanta oportunidade na minha vida de realizar grandes negócios, e no meio da jornada eu via que tinha algo que poderia se tornar ilegal, não era nem ilegal, eu dizia: estou fora, não faço. Mas como assim? Não faço. Faz vocês, fiquem à vontade, é de vocês, podem fazer. Eu trouxe, eu realizei, mas é de vocês, podem fazer. Eu não sou melhor do que ninguém, mas uma coisa eu sei: estar aqui, ter a família que eu tenho, ter o sucesso profissional que eu tenho, ter a vida que eu tenho, ela depende totalmente de Deus. Eu não vou negociar os princípios de Deus na minha vida. Ainda que eu esteja no oculto de uma caverna, não vou negociar. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus, por causa das decisões que ele tomava. 5, ser um homem de palavra. Ele faz uma aliança com o filho de Saul, Jonatas, e diz que ele guardaria Jonatas e a sua descendência. Quando termina toda a guerra, e agora ele era rei, toda a família de Saul tinha morrido, na mesa do palácio, comendo, ele diz: existe algum filho de Jonatas? Existe algum? Senhor,
Tem um que é um aleijado dos 2 pés, Mefibosete, mora num lugar distante, traga ele. Ouça o que eu vou te dizer. Ele chama o melhor administrador e diz: todas as terras que era de Saul, confisque e devolva a Mefibosete, é a herança dele por direito. Mefibosete, você é de uma descendência real. A partir de hoje, em todo o almoço do palácio, você estará sentado à mesa, comendo comigo, com a alta cúpula da corte e com os meus filhos, pois sentado à mesa, você é igual a todos. A paralisia dos seus pés, quando você senta à mesa, não aparece, e eu vou te fazer igual a todos. Ele devolve o dinheiro, ele devolve o patrimônio, ele devolve a posição, e ele devolve o mais importante, a dignidade. Um homem que cresceu aleijado dos 2 pés, era excluído, mas sentado à mesa, podia chegar o rei que fosse, olhava a todos e todos eram iguais. Olha o nível de decisão que esse homem toma, não só de devolver o patrimônio, mas de devolver a dignidade daquele garoto, porque ele era um homem de palavra, ele cumpriu o que ele dizia. O que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que sabe tomar decisões, decisões que mudam o destino, e a decisão dele é o quê? Cumprir a palavra. O que a Bíblia diz? O que Jesus diz? Seja tua palavra sim, sim, ou não, não. Homem de Deus, mulher de Deus, só tem uma palavra. E a última decisão desse homem, que o tornou um homem segundo o coração de Deus, ele não é um homem segundo o coração de Deus porque adulterou, ele não é um homem segundo o coração de Deus porque assassinou, ele não é um homem segundo o coração de Deus porque foi omisso com seus filhos, não, ele era um homem segundo o coração de Deus pelas decisões que ele tomava, e a 6ª decisão foi servir a Deus. Salmo 51, 10, cria em mim, cria dentro de mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito, pois quero te servir até o final da minha vida. Nós temos a oportunidade de tomar a maior decisão da nossa vida, servir a Deus fielmente. O sistema, o mundo, luta contra isso, mas são as nossas decisões. E no futuro você vai ver a diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve ao Senhor. O meu sucesso, a minha vitória, não está na minha capacidade mental, intelectual, emocional, de relacionamento ou física. O meu sucesso está nas mãos do Senhor. É Deus quem te dá o dom para adquirir riquezas. Um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. A minha vida, o meu sucesso, a minha vitória está ligada ao meu Deus. As decisões de andar na presença de Deus e servir a Deus é o que me tornará uma pessoa de sucesso nessa terra. São essas decisões que mudam o nosso destino. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque errava igual você erra, porque falhava igual você falha, mas tomava decisões de sempre trazer de volta a sua vida para o centro da vontade de Deus.